Bom dia, meus irmãos. Estamos dando início a mais uma escola dominical da Igreja Bíblica de Nova Pravuna. Para nós é um motivo de alegria. Deus está nos dando a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez nesta manhã para louvar e cultuar o nome do Senhor. E para mim é um motivo de alegria estar conosco, como eu já falei, nesta manhã, por intermédio do canal, aonde precisa também os irmãos participar lá do canal, se inscrevendo e também mandando o seu like, ok? Eu queria começar nesta manhã abrindo nossas Bíblias para Jeremias, capítulo 19. Jeremias, capítulo 19, vamos ler do 1 ao 7. Jeremias 19, do 1 ao 7, tá certo? E vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, Deus, que diz assim: Assim diz o Senhor, vai, compra uma botija de oleiro e leva contigo algum dos anciões do povo e dos anciões dos sacerdotes. Saia ao vale do filho de Inom, que está à entrada da porta do oleiro, e apregou ali as palavras que eu te disser. E dize: ouvi a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que trarei mal sobre este lugar, e quem quer que dele ouvir, retinir-lhe-ão os ouvidos. Porquanto me deixaram e profanaram este lugar, queimando nele incenso a outros deuses que nunca conheceram, nem eles, nem meus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocentes. Edificaram os altares de Baal para queimarem os seus filhos no fogo em holocausto a Baal, o que nunca lhe ordenei, nem falei, nem me passou pela mente. Por isso, eis que vem dias, diz o Senhor, em que este lugar já não se chamará Tofete, nem vale do filho de Inom, mas o vale de matança. Versículo 7. Porque dissiparei o conselho de Judá e de Jerusalém neste lugar, e os farei cair a espada diante de seus inimigos, e pela mão dos que procuram tirar-lhes a vida, e darei o seu cadáver por pastos às aves dos céus e aos animais da terra. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, aonde aqui estamos iniciando mais uma escola dominical, onde nós vamos estudar a palavra de Deus, mas também vamos louvar e glorificar o nosso Deus nesta manhã. Mas antes vamos agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, por mais uma manhã de domingo que o Senhor está nos dando. Obrigado, ó Deus, por mais uma noite de descanso que o Senhor nos deu. Obrigado, ó Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando de nós estarmos aqui nesta manhã para louvar e glorificar o Teu nome. Deus, abençoa os louvores que vamos cantar nesta manhã aqui. Abençoe também a mensagem da Tua palavra que nós vamos aprender nesta manhã. Que a Tua palavra venha de encontro aos nossos corações nesta manhã. Deus, toma a frente de nossas vidas, nos fortalece na Tua graça, nos anima, nos ajuda, para que cada dia nós possamos estar disposto a Te servir, não importa onde nós esteja. Ó Deus, que nós possamos ter força, capacidade, ânimo, para Te louvar também de longe, em nossas casas. Nós possamos estar assistindo às programações da Tua igreja, que o Senhor esteja abençoando, fortalecendo, ajudando para que nós possamos estar firme cada dia mais, louvando e glorificando o Teu nome. Toma a frente, ó Pai, de nossas vidas, nos fortalece na Tua graça e nos abençoe ricamente nesse dia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queremos só lembrar os irmãos também que estamos investindo nas programações da igreja. Estamos 3 vezes por semana no Facebook da igreja, com live, né? E
Para nós é um prazer ter os irmãos lá segunda, quinta e sexta. E as programações da igreja nós estamos fazendo aqui no canal, como é de costume, ok? Então vamos agora louvar e glorificar o nome do Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia tem mostrado amor. Guiado pela mão de Cristo eu vou, 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 guiado pela mão.
depois que cantamos e louvamos ao Senhor, vamos entrar agora para o estudo da Palavra de Deus, onde eu quero fazer uma mini retrospectiva, no mais rápido possível do que nós já estudamos. Só para nós lembrarmos, nós estamos estudando essa revista, Estudo Bíblico de 1 Coríntios, aonde fala de igrejas saudáveis. E para ser igreja saudável, a igreja saudável ela precisa reconhecer que a igreja é de Deus. E esse estudo ela é baseado em 1 Coríntios capítulo 1 e se estende dentro da carta de 1 Coríntios. E nós estivemos estudando a primeira lição em alguns domingos atrás, que foi sobre a igreja de Deus, onde realmente mostra a situação da igreja de Deus. A igreja de Deus, ela tem os seus objetivos, ela tem os seus planos, mas a igreja de Deus também, ela é importante na atualidade em que vivemos. Nós vimos também naquela manhã que a igreja é de Deus, a igreja pertence a Deus, e nós vimos também que a igreja de Deus, ela tem os seus conflitos, precisa de aconselhamento, mas também tem as suas virtudes. Nós tivemos vendo isso também, começando aí a carta de 1 Coríntios. E nós vimos também que a igreja de Deus, ela é uma comunidade, não é isso? Que tem as suas virtudes. O que é virtude, nós vimos isso e nós já estudamos sobre isso. Depois, nós estivemos estudando a segunda lição, começando alguns domingos atrás também, sobre a sabedoria de Deus. E nós estivemos abordando, baseado em 1 Coríntios, começando do versículo 18, e nós vamos se estender até o versículo 2:16, do capítulo 2, versículo 16. Nós vamos falar sobre a sabedoria de Deus. E nós estivemos vendo, irmãos, que Paulo ele teve que abordar sobre a sabedoria de Deus, lá em 1 Coríntios. Interessante que houve essa necessidade, houve a necessidade de Paulo abordar sobre a sabedoria de Deus. E algo importante que eu queria deixar nesta manhã é que o nosso Deus, a sabedoria do nosso Deus, ela é infinita, né? E a igreja de Deus, ela tem que ser movida pela sabedoria de Deus, não pela sabedoria dos homens. Nós estivemos estudando sobre isso. Nós vimos também que Paulo teve que abordar sobre a sabedoria de Deus, porque a igreja em Corinto estava exaltando a homens, né? Interessante que naquela parte, aonde lá em 1 Coríntios, capítulo 11, ou versículo 1, capítulo 11, versículo 11, capítulo 1, versículo 11 e 12, nós vemos ali que havia contendas na igreja de Corinto. Alguns conflitos havia ali, por quê? Por causa das divisões de exaltação a homens. Uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Pedro, outros diziam que era de Cristo. Nós via ali um separativismo na exaltação a homens. Isso foi uma das razões porque Paulo teve que abordar para a igreja de Corinto sobre a sabedoria de Deus. Depois, nós vimos também que a outra razão que levou Paulo a falar sobre a sabedoria de Deus é com respeito à exaltação da sabedoria humana. Ali também em Corinto estava havendo essa ostentação, aonde a igreja, de uma certa forma, estava deixando de exaltar a sabedoria de Deus para exaltar a sabedoria humana. E isso nos levou a alguns ensinamentos que nós nunca devemos deixar de exaltar o nosso Deus para exaltar homens, por sábios que sejam. Então nós vimos ali que nós vimos a eficácia da sabedoria de Deus, que isso foi falado no domingo passado. Nós estivemos falando sobre a sabedoria de Deus é muito mais poderosa do que a sabedoria humana. Nós estivemos vendo também que a sabedoria de Deus triunfa sobre a sabedoria humana. E nós estivemos vendo também que a sabedoria de Deus triunfa a arrogância humana. Então, a sabedoria de Deus, ela frustra a arrogância humana. Nesta manhã, meus irmãos,
nesses poucos minutos que temos, nós vamos falar sobre o paradoxo da sabedoria de Deus. O paradoxo da sabedoria de Deus, baseado aí em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 ao 28, esse vai ser o nosso texto nesta manhã. Que é paradoxo da sabedoria de Deus, né? O que significa essa palavra paradoxo, né, da sabedoria de Deus? Daqui a pouco nós vamos estudar sobre isso, mas antes vamos ler o texto da palavra do Senhor nesta manhã. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 ao 28 diz assim a palavra de Deus: Irmãos, reparais, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Que Deus abençoe. Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez. Senhor Deus, nos usa, ó Pai, nesta manhã para transmitir sobre a tua sabedoria, sobre o paradoxo da sabedoria de Deus. Deus, que tema maravilhoso de nós abordarmos nesta manhã. Deus, nos dá sabedoria para que nós possamos abordar de uma maneira bem clara, bem nítida, para que o público que está nos ouvindo possa entender realmente o que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã. Deus, eu não tenho capacidade de transmitir a tua palavra, mas eu creio que o Senhor pode nos capacitar de maneira que eu possa transmitir para que as pessoas possam entender. Deus, abençoe, ó Pai, me usa como instrumento em tuas mãos nesta manhã, para que a tua palavra venha de encontro aos nossos corações. Nos abençoe, nos fortalece, nos ajuda, em nome de Jesus Cristo. Amém. O que é paradoxo? Paradoxo da sabedoria de Deus. Paradoxo significa que é um conceito. Paradoxo é um conceito que é contrário ao senso humano. Ou seja, para os humanos é absurdo. Paradoxo é algo que a sabedoria de Deus nos ensina, que é totalmente ao contrário à sabedoria humana. Interessante que a sabedoria de Deus, ela frustra a sabedoria humana. Interessante que o próprio versículo que acabamos de ler, nós vemos aqui esses versículos falando sobre esse paradoxo. É algo totalmente ao contrário daquilo que o humano pensa, por sabido que ele seja, por inteligente, por sábio que ele seja. A sabedoria de Deus, ela é totalmente ao contrário. A sabedoria de Deus, ela veio realmente para mostrar que ela é a sabedoria que sobrepõe. Então, ela manda de uma certa forma, ela tem que ser a sabedoria de Deus, ela tem que ser a sabedoria que devemos seguir com convicção. Por quê? Porque ela é uma sabedoria que é confiável, como eu já falei na escola passada. Mas só que essa sabedoria, ela é paradoxa. Ela é totalmente a contrário, ou seja, absurdo, né, para os humanos. Mas por quê? Uma das razões por que a sabedoria de Deus ela é absurdo para os humanos é porque a sabedoria de Deus ela não tem fim, ela é infinita, né? A sabedoria de Deus, o homem, por sábio que ele seja, não pode alcançar a sabedoria de Deus, mesmo por simples que ela seja, como eu falei na escola passada, né? Então isso, irmãos, às vezes o mundo não entende a sabedoria de Deus, né? Porque ela realmente é um absurdo para nós humanos.
né? Absurdo de admiração, absurdo em todos os aspectos, porque a sabedoria de Deus ela é infinita. Versículo 26, ele nos chama a atenção quando ele diz assim: irmãos, reparai, pois, a vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos e nem muito nobre nascimento. Interessante que a sabedoria, ela não depende de sabedoria humana, não depende de status e não depende de poderes financeiros, não depende também de nobre nascimento, né? Por ser filho de fulano de tal, do rei tal ou do rei cicrano, se tornará mais sábio, né? Falando quanto ao paradoxo da sabedoria de Deus. Mas interessante, irmãos, que Paulo pede aos irmãos da igreja em Corinto que considerem o seu chamado. E nós vemos assim aqui 3 lições-chave nesse texto. Nesse texto, Deus é soberano em escolher e chamar pessoas pela pregação do Evangelho. E é obra do Espírito Santo. O chamado de Deus não é para quem quer, mas para quem Ele escolhe. Interessante que a sabedoria de Deus ela é tão importante, tão séria e tão poderosa, que Deus, até para o chamado na obra do Senhor, Deus escolhe. Deus chama pessoas pela pregação do Evangelho. E interessante que a sabedoria de Deus é tão profunda que isso acontece pela obra do Espírito Santo. Interessante que a pregação, ou seja, a conversão do pecador, ele vem pelo ouvir, né? E quando ele ouve, o Espírito Santo convence-o do pecado, da justiça e do juízo. E ele sente o chamado de Deus. Interessante, irmãos, que quando Deus chama, é um encontro maravilhoso entre o pecador e Deus. É um encontro inexplicável, não é? O que é isso? O homem não sabe explicar. A gente nasce e cresce totalmente pensando em rumos diferentes da vida, né? Cada um tem os seus sonhos, cada um tem os seus objetivos, mas só que Deus lhe chama, e quando Deus lhe chama, tudo muda, tudo fica diferente. Eu queria levar um exemplo para os irmãos, muito conhecido na palavra de Deus, que vai nos mostrar isso. Interessante que o destino deste homem era um destino totalmente diferente. Mas veja o que aconteceu. Em Atos capítulo 9, versículo 1 diz: Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse algum que era do caminho, assim homens como mulheres, os levassem preso para Jerusalém. Seguindo ele a estrada fora, veja só o plano desse homem. O plano desse homem era pegar a carta, ele conseguiu pegar, e o plano dele era ir para um lugar ou perseguir pessoas que estavam dirigindo-se, ou seja, perseguir pessoas que estavam no caminho do Senhor, ou seja, os crentes. A decisão de Paulo era essa, era convicta isso. Ele achava que estava fazendo o que era certo e ele ia fazer isso. O seu desejo era fazer isso. Mas veja o que aconteceu no versículo 3 em diante. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: sou eu, Jesus,
a quem tu persegues. Mas levantando-se e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Viu só, irmãos? O rumo de Paulo mudou. A vida de Paulo mudou completamente. Aqui no contexto nós vemos do versículo 1 em diante de Atos 9, um homem totalmente decidido para fazer aquilo que ele queria. Mas do versículo 6 em diante, ele já não está mais podendo fazer o que ele queria, depois do encontro triunfal que ele teve com Jesus. E já começou a ser mandado por Jesus: levanta-te, vai, que te dirão o que convém fazer. E ali vai aquele homem. Dali em diante mudou seu rumo de vida, de um grande oficial que era Paulo do império da época, governamentais da época, se tornou um homem simples e humilde, pregador da palavra de Deus, aonde o seu testemunho fazia efeitos miraculosos. O paradoxo da sabedoria de Deus é isso, irmãos. Ele pega o homem da sabedoria elevada humanamente falando, e ele baixa o nível daquele homem da sabedoria humana, coloca-se nele a sabedoria de Deus, e aquele homem se torna maior do que o que ele era antes, por coisas humildes e simples. É isso que eu quero mostrar. Quando Deus chama homens, Ele chama com um propósito de sabedoria paradoxa. Muitas vezes a gente fica imaginando que sonhos que às vezes a gente tem na vida, que eram sonhos humanos, mas não era plano de Deus. Se Deus decidiu de você estar onde você está hoje, uma pessoa convertida, é porque você está movido pela sabedoria de Deus. Então, Deus é soberano em escolher e chamar pessoas. Nunca se esqueça disso. A sabedoria de Deus faz de Deus isso, a soberania de Deus sobre um mundo em que vivemos. Muitas pessoas acham, por nós estarmos na maneira que estamos, com o estado em lockdown, e passando pelas as consequências que estamos passando, muitas pessoas acham que Deus está de olhos fechados para nós. Eu não creio assim. Eu creio que Deus, Ele está trabalhando com o povo deste mundo, não só da Pavuna, nem do Brasil, nem do Ceará, do mundo inteiro. Eu creio que Deus está trabalhando com esse povo, com a sua sabedoria paradoxa, totalmente absurda para a sabedoria humana. Segunda coisa que eu queria deixar para os irmãos nesta manhã é que Deus, Ele inverte os padrões do mundo e chama aqueles que não possuem status sociais, educação, poder aquisitivos e berço familiar. Este era o caso de grande parte dos membros da igreja em Corinto. Interessante. Deus, Ele inverte os padrões, né? Ele, como eu falei no caso de Paulo, de Saulo de Tarso, né? Deus, Ele inverteu a vida de Saulo, um homem que era perseguidor do evangelho, para se tornar um homem perseguido por causa do evangelho. Veja só a sabedoria de Deus como é algo esplêndido, algo extraordinário, né? Extraordinário. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 a 11 diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganei, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes algum de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados
em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Olha só, o pecador que tiver com essas práticas e não se arrepende, não herdará o reino de Deus. Mas aquele pecador que teve essas práticas e passaram-se pelo sangue de Cristo, a sabedoria paradoxa de Deus lhe leva para o céu. Por quê? Porque você será santificado. Mas para isso precisa de quê? De ser lavado, né? Veja só no versículo 11: mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em quê? Em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O pecador com essas práticas, ele não vai. Mas o pecador sem as práticas, se ele deixou as práticas, é porque a salvação de Cristo o encobriu. A regeneração de Cristo o regenerou, o santificou. E o paradoxo da sabedoria de Deus é essa, que leva os pecadores ao céu, à salvação. Deus inverte os padrões, né? Deus restaura vidas que estão acabadas. A sabedoria paradoxa de Deus, ela restaura pecador que realmente não tinha mais sentido. Interessante que Jesus Cristo começou a andar com os cobradores de impostos. Lembra? Levi era um dos cobradores de impostos. Zaqueu era um dos cobradores de impostos. E interessante que os religiosos da época começaram a combater com Jesus esse comportamento de Jesus. Por que que ele anda com pecadores? Por que que ele se assenta? Por que que ele conversa com os pecadores? E Jesus Cristo, sabendo do coração dos religiosos da época, ele disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Interessante que o paradoxo da sabedoria de Deus, irmãos, ele inverte aquele que está doente, sobrecarregado de pecado, ele leva para um lugar e alivia. O próprio Jesus Cristo diz também: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu faço o quê? Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, por quê? Porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descansos para vossas almas. O paradoxo da sabedoria de Deus é isso, essa transformação. Deus faz essa transformação na vida do pecador de uma maneira incrível, que se torna até absurdo para os sábios. As pessoas não entendem, por isso que o versículo diz lá no versículo 27 de 1 Coríntios capítulo 1, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ei, irmãos, como é profundo entender a sabedoria de Deus. Mas Ele nos permite a conhecer Ele pela palavra. Se você, por inteligente que seja, por sábio que seja, não seguir a palavra de Deus, será difícil você conhecer Jesus. Será difícil você conhecer a sabedoria de Deus. A terceira coisa que Paulo nos deixa nesse ensinamento é: Deus chama pessoas desprezadas pela sociedade para envergonhar e anular aquelas que pensam ser alguma coisa. Ele anula e remove completamente esses padrões transitórios do mundo, implantando os valores eternos do reino de Deus. Deus chama pessoas desprezadas. Paulo era uma dessas. Se nós voltar lá para Atos capítulo 9, mais uma vez nós vamos ver uma atitude de desprezo. Se você olhar do versículo 10 em diante, nós vemos ali Ananias. Ananias era um sacerdote de Deus, né? E
E interessante que Deus o chama Ananias para ir buscar Saulo. Lembra disso? Veja aí, versículo 10 em diante. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu, entra um homem chamado Ananias, e impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Veja só, irmãos, a realidade da sabedoria humana é míope. A sabedoria humana é muito pequena perante a sabedoria de Deus. Ananias não estava entendendo aqui o que estava acontecendo. Interessante que aquele homem teve um encontro triunfal com Jesus. Deus fez o paradoxo da sabedoria. Deus fez a transformação de vida naquele homem. E algo extraordinário aconteceu. Daquele homem que ninguém dava apoio àquele homem, ninguém dava credibilidade a Saulo. A partir daquele momento, daquele encontro que aquele homem teve com Jesus, já começou a ganhar, por causa do paradoxo da sabedoria de Deus, ele começou a ganhar credibilidade do próprio Deus, mas do mundo não. O próprio Ananias, um discípulo do Senhor, desprezou aquele homem. Mas veja o que Deus falou para aquele homem. Mas o Senhor, versículo 15 do capítulo 9 de Atos, mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, como perante os filhos de Israel. Pois lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, confiou na autoridade de Deus, na ordem de Deus. Ananias foi, no versículo 17, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão. Olha só, irmãos, veja o que a sabedoria de Deus faz. Pôs as mãos e disse: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. O paradoxo da sabedoria de Deus faz essa transformação radical na minha vida, na sua vida, na vida de Saulo e na vida de todo mundo. Isso nos chama muito a atenção. Irmãos, que sabedoria você tem dado mais valor? A sabedoria humana ou a sabedoria de Deus? A Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus. Ontem eu estava estudando isso, com um certo irmão. Os céus proclamam a glória de Deus. Interessante, sem fala. A árvore não precisa falar para proclamar a glória de Deus. Há muitos anos, Deus criou a mangueira e disse: você vai dar manga. Nunca eu vi uma mangueira dar caju. Sempre ela deu manga. Sem fala nenhuma, a árvore proclama a glória de Deus. Da mesma maneira, meus irmãos, nós, com fala, com boca, com gestos, com disposição dada por Deus, nós podemos também proclamar o paradoxo da sabedoria de Deus. Você tem feito isso? Você tem proclamado o paradoxo da sabedoria de Deus? Nós podemos proclamar o paradoxo da sabedoria de Deus em 3 lições importantes, mostrando que Deus ele é soberano em escolher e chamar pessoas pela pregação do Evangelho. Deus escolhe pela pregação do Evangelho, dentro da sua sabedoria paradoxa. Nós temos feito isso, nós temos propagado
Deus inverte os padrões do mundo e chama aqueles que não possuem status. Deus pode te usar. Você pode dizer: eu não falo da palavra de Deus para ninguém porque eu não sei, eu sou um leigo, eu nunca estudei teologia. Não é só os que estudam teologia que está capacitado para falar do evangelho. Deus usa você e sua boca. Fale. E o outro ensinamento que Paulo deixou para nós foi que Deus chama pessoas desprezadas pela sociedade. Pela sociedade, para envergonhar e anular aquelas que pensam ser alguma coisa. Irmãos, que nós possamos nesta manhã nunca se esquecer que o paradoxo da sabedoria de Deus é um conceito que é contrário ao senso humano, ou seja, os humanos vê como um absurdo. Por quê? Porque realmente é totalmente ao contrário. A sabedoria de Deus é totalmente ao contrário da sabedoria do homem. Deus usa as coisas fracas para envergonhar as fortes. O que é que o homem usa? As coisas fortes contra as fracas, né? Então é totalmente diferente a sabedoria de Deus. Na próxima semana, se Deus quiser, com vida e saúde, nós vamos estudar sobre os objetivos da sabedoria de Deus, baseado em 1 Coríntios, capítulo 1, 29 ao 31. Os irmãos podem ler em suas casas esse texto, esses 3 versículos apenas, e nós vamos estudar sobre o objetivo de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, ó Pai, pela confrontação que a Tua palavra faz aos nossos corações. Deus, nos ajuda a nós se submeter à Tua sabedoria. Tenha misericórdia, Pai, para que nós possamos não deixar prevalecer sempre a sabedoria humana, mas que nós possamos deixar prevalecer em nossas vidas a sabedoria de Deus. Por quê? Porque ela é pura, ela é verdadeira, ela é confiável, ela é fiel. É uma sabedoria que nós podemos confiar. Deus abençoe, ó Pai, para que cada dia nós possamos, mesmo achando absurdo, mas nós possamos confiar que a sabedoria segura é a Tua. Tenha misericórdia de nós, nos fortalece a Tua graça, nos ajude, nos abençoe ricamente, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queria só lembrar que hoje à noite estaremos juntos novamente no canal com o culto de louvor e adoração ao nosso Deus às 18h30. Que Deus abençoe e até a próxima.